Bora lá. Eu tô aqui hoje pra gente falar sobre um dos temas mais importantes em relação à gestação, tá? Antes da pandemia por Covid, a hipertensão e as síndromes hipertensivas, como a gente fala, né? Que é uma série de complicações que podem ser causadas pelo aumento da pressão na gravidez. Elas eram a maior causa de morte materna no Brasil e no mundo, tá? Agora, no Brasil especificamente, essas causas estão todas abaixo da mortalidade por Covid-19, né? Infelizmente, o vírus veio e assolou, né, as mulheres aqui no Brasil, principalmente gestantes e puérperas, de uma forma bastante devastadora, pela falta de política pública, principalmente voltada para esse público, né? E pela falta de vacinação até o momento, que ainda está engatinhando aí a passos lentos, né? Mas seguimos na luta. E aí o que é que acontece? Uma coisa que a grande maioria da população tem como causa para pressão alta na gestação é a questão do sal, né? Muita gente acha, é uma queixa, é um relato que eu recebo diariamente no consultório. Não, eu acho que minha pressão subiu porque eu comi uma charque salgada ontem, que eu comi tal coisa e era salgado, né? E aí é uma coisa que a gente tem muito a desmistificar, né? Minha pressão subiu porque eu tô sedentária, minha pressão subiu porque eu me estressei com tal coisa, eu tive uma discussão com meu marido e minha pressão descompensou, tá? Lembrando que estresse, sedentarismo é fator de risco para pressão alta? Mas a pressão alta da gravidez, que a gente vai esclarecer aí depois a diferença, ela não é causada somente por essas questões, tá? É lógico que o sal aumenta a pressão porque retém mais líquido, mas não é só isso, tá? E não necessariamente é uma culpa da mulher, porque a gente tende a se culpar muito por tudo. Se tá com diabetes gestacional, a gente, é culpa na gente porque a gente come muito doce. Se é pressão alta, é culpa na gente porque a gente come muito sal, né? E não necessariamente é isso, tá? A gente vai ver mais pra frente, né? E outra coisa que eu tô aqui para desmistificar e que é o principal motivo dessa live é que pressão alta na gestação não é indicação real de cesárea, tá? Não necessariamente. Quando a mulher chega a uma cesariana indicada, uma pressão alta para ter uma indicação por cesárea, é porque já é uma questão de emergência, já é uma cesariana de emergência com complicações por conta dessa pressão alta, tá? Então, o objetivo principal do pré-natal é que a gente descubra essas doenças, esses percalços aí da gravidez, controle tudo isso para que a gente não precise chegar nesse ponto de chegar numa cesariana de emergência. Então, o fato de se ter a pressão alta não significa que você está fadada diretamente a uma cesariana, tá? Essa é uma questão que muitas mulheres têm, que muita gente não sabe, né? E que, é uma coisa bem importante para a gente desmistificar, né? Para a gente sair como multiplicador desse conhecimento, tá? Então, bora lá. Nem tudo vai se resumir a uma cesariana. Eu já tive várias gestantes. Eu não sei se Duda tá aí, mas Duda foi uma gestante minha que veio já mais da metade do pré-natal, veio com início de hipertensão gestacional e veio bastante preocupada porque ela queria muito uma via de parto normal, era a primeira gestação dela e ela estava muito preocupada porque a pressão estava subindo e ela achou que já ia direto para indicação de cesárea, que não tinha mais o que fazer. E aí a gente teve várias conversas no consultório, a gente conseguiu manter essa pressão controlada, ela conseguiu controlar até os 9 meses, com todas as orientações, seguindo a risca, a gente monitorando bem direitinho, e ela teve início de trabalho de parto espontâneo, conseguiu o tão sonhado parto dela, né? E aí no fim deu tudo certo, os níveis pressóricos também durante o trabalho de parto foram controlados e a gente conseguiu sucesso total, tá? Então, não necessariamente é uma indicação de cesariana. Bora lá. A premissa maior para a hipertensão gestacional não é só o tratamento, é a
prevenção, tá? Se a gente sabe que essa mulher já tem um fator de risco, se a gente na consulta de pré-natal a gente já identifica que há um fator de risco para pré-eclâmpsia, para pressão alta, ou se já existe uma pressão alta antes de se engravidar, existem mecanismos que já são evidenciados hoje cientificamente que a gente usa para fazer a prevenção dessa pré-eclâmpsia, seja de segunda gravidez com pré-eclâmpsia anterior, seja de pressão alta já crônica, né? Seja de uma mulher na primeira gestação, mas que tem um histórico familiar, por exemplo, de eclâmpsia ou de pré-eclâmpsia, certo? Então, existem formas de prevenir, uma delas é um pré-natal de boa qualidade, né? E aí, Valéria, mas não há indicação de cesárea, e por que eu tenho que fazer o pré-natal de alto risco quando eu descubro que minha pressão está subindo, né? O objetivo do pré-natal de alto risco não tem a ver com indicação de via de parto. O fato de você fazer um pré-natal de alto risco significa que sua gestação precisa ser monitorada mais de perto, com mais cuidado e com exames complementares ou exames específicos, né, para aquela condição que você está apresentando, tá? Por isso que se divide o pré-natal em risco habitual ou baixo risco, entre aspas, e alto risco, tá? Porque o alto risco a gente faz um monitoramento mais a fundo, a gente não, o obstetra faz um monitoramento mais a fundo e no pré-natal de risco habitual é a grande maioria das mulheres, 85% aproximadamente, que não vai ter nada, que vai ter uma gestação de curso normal, sem maiores problemas. Uma vez que a gente identifica que tem esse desvio no curso normal da gravidez, a gente precisa mandar para o alto risco, mas não é porque você vai direto para uma cesárea, é porque você precisa monitorar melhor. No caso da pressão alta, precisa se fazer ultrassons com mais frequência, precisa fazer o Doppler, né? Precisam fazer alguns exames laboratoriais para a gente investigar se essa pressão alta está repercutindo, está causando algum problema em outros órgãos. Então, tudo isso precisa ser avaliado e é melhor avaliado no pré-natal de alto risco. E o fato de ir para o pré-natal de alto risco também não significa que você não possa continuar o seu pré-natal de risco habitual. Todas as minhas pacientes que vão para o alto risco, qual é a orientação? É ir para o alto risco e continuar no baixo risco, tá? Porque uma coisa não exclui a outra e quanto mais assistida você for, melhor você vai ter, mais chances de ter um desfecho positivo você vai ter, tá? Então, o que é que caracteriza uma pressão elevada, né? Uma pressão alta? O que é que os guidelines, os manuais, as diretrizes dizem? Que se você afere sua pressão em 2 oportunidades, né? Tem que ter pelo menos 2 medidas que deem 14, a máxima de 14 ou a máxima de 9, tá? Então, se deu 14 por 8, tá alta. Se deu 13 por 9, tá alta, tá? Se der 14 ou se der 9, numa ponta ou na outra, 2 vezes, com 2 medidas, com intervalo, aí vem a especificidade. Tem que ter um intervalo de 4 horas entre uma medida e outra. Vamos dizer, eu medi de 8 horas da manhã, deu 14 por 8. E aí eu vou medir de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e deu alterada de novo, né? A gente já tem como fazer diagnóstico de pressão alta, tá? Valéria, mas aquela história de perder proteína no xixi, precisa de mais algum critério? Geralmente a gente vê que a pressão alta, ela principalmente a pré-eclâmpsia, né, o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele é associado a essa proteína no xixi, mas não é obrigatório para o diagnóstico, porque tem mulher que faz pressão alta e não perde proteína no xixi, tá? Então o que é que acontece? Pressão alta por si é definida por 2 medidas, pelo menos 2 medidas com intervalo de 4 horas, que dê 14 ou 9, que a máxima dê 14 ou que a mínima dê 9, ou que as duas deem assim, igual ou acima desse valor, tá? Então, além da questão dessas medidas, tem uma coisa muito importante que vocês, principalmente quem tem o aparelhinho de medir e principalmente quem tem aquele aparelhinho que é a pilha, né? Que é automático. A gente tem que obedecer alguns critérios aí, tá? Não é simplesmente verificar a pressão de qualquer jeito.
Por quê? Porque principalmente na gestação, que a gente tenha toda uma modificação da anatomia por conta do peso da barriga, se a gente se debruça muito em cima da barriga para medir a pressão, por exemplo, pode alterar. Se a gente se joga muito para trás, pode alterar. Por quê? Porque dessa forma o peso da barriga comprime alguns vasos importantes e isso pode alterar a nossa pressão, tá? Então, quando a gente vai aferir a pressão, o ideal é que, primeiro, se passe pelo menos uns 15 minutos em repouso, tá? Você vai sentar, ficar confortável e vai repousar ali por pelo menos 15 minutos antes de fazer a medida da pressão. O ideal é que se afira sentada, tá? Você senta numa mesa, descruza as pernas, perna relaxada, braço relaxado. Ao contrário do que muita gente pensa, não é para fechar a mão como se fosse coletar sangue. Tem gente que acha que medir a pressão é igual a coletar sangue, tem que fechar a mão e fazer força. Pelo contrário, tem que deixar o braço relaxado. E aí, dependendo do seu aparelho, você vai colocar no braço, né? O que a gente chama de manguito, né? Que é aquela alça que a gente prende aqui no braço. O ideal é que fique 2 centímetros aqui, ó, acima dessa baixinha aqui, ó, do nosso braço, tá? Que a gente chama de fossa cubital. Aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem que botar aqui, ó, uns 2 centímetros acima, 2 ou 3 dedos, dependendo do seu dedo. Meu dedo é muito fino. E aí, você bota acima e aquela mangueirinha que sai daqui, ó, tem que ficar aqui, tem que ficar pra frente. A mangueirinha não pode ficar lá atrás, não, tá certo? E aí, você vai sentar numa mesa. O ideal é que seja numa mesa, tira relógio. Bota o bracinho relaxado. Se o aparelhinho for aquele automático que bota no pulso, você vai botar no pulso, né? E vai dar o start. Tira relógio, não afere a pressão conversando, tá? Não afere a pressão na hora na hora da alimentação. Não afere pressão se alimentando, nem conversando, nem gesticulando, tá? A pressão é para ser aferida em repouso e é para ter todos esses cuidados. E aí, preste atenção à postura na cadeira, porque como eu falei, no caso da gestante, o fato de você estar aferindo a pressão com muito debruçada sobre a barriga ou muito deitada, né, com a barriga para cima, pode fazer a compressão de alguns vasos mais importantes e pode alterar a medida da pressão, tá? Então, para todo mundo que afere, principalmente para quem afere a pressão em casa, para quem verifica em casa com seu aparelhinho, outra coisa, o aparelhinho tem que estar calibrado, tá? Porque eu já vi altos erros aí de pressão, porque o aparelhinho estava descalibrado, tá? Então é importante não só comprar o aparelho, mas manter ele calibrado, manter as pilhas sempre cheias, né? Porque quando tá com a pilha, geralmente ele avisa quando a pilha tá fraca, mas às vezes tá com a pilha fraca já, e aí isso também altera a medida da pressão, tá? Outra orientação que a gente dá sempre que tem uma medida de pressão alterada é fazer o que a gente chama de mapa pressórico, né? O que é o mapa pressórico? Nada mais é do que você registrar num caderninho todas as medidas de pressão que você faz em casa ou numa farmácia, enfim, fora da consulta, todas as medidas de pressão têm que ser registradas, tá? Você bota lá a data, bota o horário que aferiu a pressão e bota o valor que deu na pressão. E aí vão sendo registrados todos esses valores, que aí você vai levar para a próxima consulta, para que o profissional que está avaliando, né, está lhe avaliando, está lhe fazendo seu pré-natal, possa verificar de forma mais apurada, vamos dizer assim, como é que essa pressão está se comportando. Porque, primeiro, muita gente tem uma pressão no consultório, na hora da consulta, diferente da pressão que tem em casa. E tem muita gente que tem picos de elevação de pressão em horários que são diferentes daquele horário habitual de aferir ali na hora da consulta. Geralmente você vai para a consulta de manhã, né, ou à tarde, e às vezes a sua pressão sobe à noite, vamos dizer. Então, o fato de estar aferindo em casa é um ponto muito positivo para quem faz esse monitoramento. Por quê? Porque você tem a liberdade de aferir essa pressão em vários horários, né? E aí você pode pegar, por exemplo, um pico de pressão alta num horário que você jamais pegaria lá na consulta, tá? Então é bem importante para quem tem alteração de pressão ter esse aparelhinho em casa e fazer esse mapa pressórico, tá? E aí eu queria falar também, antes de falar da pressão alta em si, eu queria fazer a diferenciação, tá? Porque no pré-natal
Na gestação a gente diagnostica essa pressão alta de duas formas, tá? Primeiro, existem as mulheres que já tinham uma pressão alta antes da gravidez, né, que a gente considera como hipertensão crônica, tá? Quando essa pressão alta na gravidez, ela aparece antes de 20 semanas de gravidez, a gente considera que essa pressão ela já vinha alterada antes. Então, a gente considera essa pressão alta como uma hipertensão crônica, tá? A partir de 20 semanas, que é ali por volta dos 5 meses, se essa pressão começa a subir ali a partir de 20 semanas, a gente considera como hipertensão gestacional, tá? Então, é uma pressão alta relacionada à gestação, tá? Então, no caso de quem já tem pressão alta crônica, muitas mulheres já tomam medicação para essa pressão alta, já é uma pressão alta que foi diagnosticada antes e já tomam medicações. E aí o que é importante para vocês que têm pressão alta crônica é, assim que descobrir a gravidez, se não for uma gravidez, principalmente se não for uma gravidez planejada, procurar imediatamente o pré-natal para que se troque essa medicação, né? Porque a maioria das drogas que se usa para pressão alta em pessoas não gestantes não são permitidas durante a gestação. Então, é muito importante que essa medicação seja trocada assim que se tenha o diagnóstico da gravidez, tá? Para que a gente não fique usando uma medicação que muitas vezes é o que a gente chama de classe C, classe D, que são medicações que não são permitidas, né, na gestação. E aí, em relação à hipertensão gestacional, essa é uma das nossas maiores preocupações, tá? Por quê? Porque essa hipertensão gestacional, ela é gerada, né? Ela tem muito a ver com a placenta, tá? Ela não tem a ver muito com a alimentação, nem com sal, como eu falei. Ela tem muito mais a ver com a placenta, com a formação da placenta, né? E a gente tem que monitorar muito bem, tá? Ela tem ela é muito prevalente, né, no mundo inteiro. A pré-eclâmpsia é muito prevalente no mundo inteiro, é muito decorrente dessa pressão. E a gente tem que monitorar por quê? Porque é um processo que não depende da mulher, não é assim, não, eu me alimento bem, então meu risco para pressão alta, eu não como muito sal, então meu risco para pressão alta é baixo. Não é assim, tá? Porque assim como o diabetes gestacional não é causado somente pelo doce que você come, é uma questão da placenta, da mesma forma é a hipertensão gestacional. Ela é uma doença inflamatória, é uma doença imune causada pela formação ali da placenta, pela inserção da placenta no seu útero. Então, ela não tem muito a ver, né, com questões alimentares ou de estresse. Logicamente que, como eu falei antes, isso interfere para aumentar ainda mais a pressão. Mas a causa de base não é isso, tá? E aí, quais são os principais fatores de risco para a hipertensão, né? Primeiro, quem já tem hipertensão, para hipertensão e para pré-eclâmpsia, né? Qual é o maior medo da gente, né? É que essa mulher chegue a um quadro de pré-eclâmpsia, que é uma dessas síndromes hipertensivas da gravidez e que, se não for tratada, né, e descoberta a tempo, ela pode se tornar numa condição muito mais grave, que é a eclâmpsia, né, que é quando a mulher, quando essa pressão alta lesiona o cérebro, e aí você passa a ter crises convulsivas, né, isso é o que a gente chama de eclâmpsia, ou quando ela atinge outros órgãos e causa uma condição ainda mais grave, que é o que a gente chama de síndrome HELP, né, que é uma síndrome que você passa a não ter a coagulação. Se você sangrar, você sangra até morrer e não consegue fazer a coagulação do sangue, tá? Então, quais são os principais fatores, né, para essa pré-eclâmpsia, para essa complicação aí, para essa síndrome hipertensiva, que é uma das principais causas de morte materna no Brasil e no mundo, né? Para quem já tinha pressão alta, né, pressão alta crônica, tem mais risco para pré-eclâmpsia. Obesidade por si só já é um fator de risco, tá? E o que tem de gestante obesa não tá no gibi, né? Tem muita mulher que tá acima do peso, e principalmente agora, que a gente vem há um ano aí, né, em casa, mais sedentário, né? Tudo favorece. Então, quem teve já pré-eclâmpsia em gestação anterior, quem tá na segunda, terceira gestação e teve história
de pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Mas aí o que chega no consultório? Não, doutora, eu tive, mas eu tive só na hora do parto. Mas independente de ter sido uma hipertensão gestacional que começou com 5 meses e uma pré-eclâmpsia que você desencadeou ali nas últimas semanas ou na hora do parto, foi pré-eclâmpsia, tá? Então é fator de risco para ter de novo e de novo e de novo, tá? Outra questão importante que é risco também para pré-eclâmpsia é a síndrome, uma das trombofilias, né? Existem várias trombofilias e existem algumas mutações isoladas que não são, assim, podem levar e aumentam o risco para trombose, mas que não são consideradas trombofilias em si, tá? Essa trombofilia especificamente, para quem tem, vai saber que a SAF, ou Síndrome do Anticorpo Fosfolípide, ela é fator de risco aumentado para pré-eclâmpsia. Por quê? Porque esse tipo de trombofilia está muito relacionado à questão de imunidade, à questão autoimune, tá? Então, ela é um fator de risco aumentado para pré-eclâmpsia. Outra, quem engravida através de reprodução assistida. Para quem não sabe o que é reprodução assistida, é a famosa FIV, ou fertilização in vitro, tá? É fator de risco para pré-eclâmpsia, tanto FIV como gravidez múltipla, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, e aí, às vezes, esses dois fatores se somam, por quê? Porque muita gente que tenta gestação por fertilização in vitro, costuma colocar mais de um embrião, né? Às vezes coloca 2 embriões, 3 embriões, então aí são dois fatores de risco somados, tanto o fato de ter sido FIV, como o fato de ter mais de um feto, né? Paciente com doença renal crônico, ou alguma patologia no rim, alguma doença no rim, tá? Também é fator de risco, porque a nossa pressão também, ela tem uma regulação através do rim. O rim também participa da regulação da nossa pressão, tá? E quem tem doença autoimune, tá? Quem tem qualquer doença autoimune. Tem muita gestante que tem lúpus, que tem febre reumática, então isso também é risco, tá? Para pré-eclâmpsia, para descolamento prematuro de placenta, enfim, para várias síndromes hipertensivas aí. Então, existem outros fatores que a gente diz que tem menor risco, mas que quando você soma esses fatores, também é indicado fazer essa prevenção que eu falei, tá? Então, o que é que acontece? Mulheres com idade de 40 anos ou mais, história na família. Valéria, eu não tive trombose, eu não tive pré-eclâmpsia, mas minha mãe teve pré-eclâmpsia. Por exemplo, eu tive uma gestante de primeira gestação, né? Primípara, que a gente fala. Carol, nunca esqueço, porque a mãe de Carol morreu no parto dela de pré-eclâmpsia, né? E aí você já fica com os dois pés atrás, né? Você já sabe que muito provavelmente aquela gestante ali tem um fator genético que pode contribuir para ela também. E foi dito e feito. Ela teve hipertensão gestacional e foi encaminhada por mim, né? Oportunamente. E o hospital mandou ela para casa várias vezes. Eu tive bastante problema com esses encaminhamentos. E aí o que foi que aconteceu? Graças a Deus, em um desses encaminhamentos, ela voltou, ela não foi para casa, ela voltou direto lá para mim, para o meu consultório, porque assim, eu já tinha acompanhado ela a gestação toda, a gente já tinha bastante vínculo, ela já confiava muito em mim, e ela voltou para mim, não confiou de voltar para casa, e foi o que salvou a vida dela. Por quê? Porque eu reencaminhei ela para uma outra maternidade de alto risco de referência, e lá sim ela foi admitida, e aí fizeram sulfato de magnésio, que é a medicação que a gente faz quando a paciente já está com pré-eclâmpsia, e ela induziram, né, e ela conseguiu parir sem ter que ir para cesariana de emergência. Mas, né, são coisas assim, ressalvas que a gente faz e que matam muitas mulheres, porque a negligência é uma das causas dessa complicação. Porque se você não pode negligenciar, você não pode passar batido, porque uma coisa que você passa batido pode significar um desfecho positivo ou negativo. Doutora, toda hipertensão de gestante após 30 semanas é considerada pré-eclâmpsia ou pode ser outro quadro, como, por exemplo, emocional, ansiedade? Não pode ser ansiedade, tá?
é hipertensão gestacional, né? E aí você vai pesquisar se já tá, se tem proteinúria, se tem proteína saindo pela urina, e dependendo do nível dessa pressão, a gente classifica como pré-eclâmpsia grave, né? E aí precisa controlar ao máximo para ver até onde a gente vai chegar. Eu vou falar um pouquinho depois dessa relação do controle com a idade gestacional, de até onde pode esperar, mais pra frente, tá? Mas não pode ser, não é emocional não, tá? Nem ansiedade. Obviamente que se você já tem uma hipertensão gestacional e você tá sofrendo um transtorno de ansiedade e tá com um problema emocional, a pressão vai aumentar mais, tá? Mas não é a causa de base. A causa de base é um fator placentário, é uma reação inflamatória da placenta e uma reação imune do nosso corpo à inserção da placenta no útero, tá? Então, bora lá, continuar. Valéria, mas você falou que dá para prevenir essa pré-eclâmpsia de aparecer, essa hipertensão de aparecer. O que os estudos dizem, né, o que os guidelines internacionais todos, e Febrasgo e American Heart Association, todos os colegiados falam que saiu recentemente, antigamente assim, tinha muita polêmica se fazer profilaxia para prevenir a pré-eclâmpsia com aspirina, né, que é o famoso AS, ou ácido acetilsalicílico, com cálcio, né, que é uma terapia que se faz para fazer a prevenção, se essa terapia era realmente eficaz, né, e recentemente tem saído estudo realmente comprovando, né, a eficácia e a necessidade de fazer essa prevenção, tá? Principalmente em mulheres que já têm essa história e em mulheres que têm esses fatores de risco que a gente falou agora, tá? Então, Valéria, como é essa prevenção? AS, né, e cálcio, tá? Eu não vou falar as doses aqui para vocês não saírem se automedicando, mas eu espero que os profissionais que estejam acompanhando vocês estejam atualizados, né, e realmente façam essa profilaxia, né. Nas mulheres que têm a trombofilia também associa-se ao AS e ao cálcio ao famoso Clexane, né, que a gente chama de enoxaparina, e aí você faz esses três, se tem a trombofilia. Se não tem a trombofilia, faz o AS junto com o cálcio, tá? E aí outra coisa que eu queria falar é que uma vez que essa hipertensão apareça, vamos lá, a gente preveniu, fez a profilaxia. Para quem não fez essa prevenção, já tem esse diagnóstico, como é que vai fazer, né? O objetivo principal, e por isso que é tão importante, a qualidade do pré-natal que você está fazendo, é controlar esse nível de pressão, tomar a medicação de forma adequada e ser monitorada de forma adequada no pré-natal de alto risco, para que essa pressão se mantenha controlada até os 9 meses, para que a gente consiga ou entrar em trabalho de parto ou induzir esse parto, né? Para que não se chegue numa via de parto que é a cesariana de emergência, tá? Porque, como eu já falei lá no início, para quem entrou depois, o fato de você apresentar hipertensão na gestação ou pré-eclâmpsia na gestação não significa que você vá necessariamente ter uma indicação direta de cesariana, tá? Não é indicação absoluta de cesariana, tá? Então, além da questão da prevenção, a gente tem a questão do tratamento, né, que é feito com medicação antihipertensiva. O que é medicação antihipertensiva? É uma medicação que age baixando a pressão, tá? E é importante no pré-natal de alto risco que se faça os outros rastreios, que é pesquisar a função do seu rim, por exemplo, que é um órgão que pode ser bastante atingido, pesquisar a função do seu fígado, fazer várias pesquisas, fazer as ultrassons com Doppler, né, para pesquisar se a sua placenta está funcionando bem, se não tem uma insuficiência placentária, que é muito comum estar associada com a pressão alta, né? A placenta ela vai diminuindo de função e aí, como reflexo, para tentar manter o fluxo de sangue passando pela placenta e mandando sangue para o bebê, a gente vai aumentando a pressão, né? Então, se tem uma insuficiência placentária, para quê? Para que se descubra o momento seguro de fazer a indução ou de esperar, né? Então, tem que se saber
esperar, mas tem que ser bem monitorizada para que não se espere demais e se chegue numa cesariana de emergência. Tudo é questão de momento, tá? Tem que ser bem acompanhada, tem que ser bem monitorada para que as coisas aconteçam sem nenhuma intercorrência, tá? Então, o pré-natal é muitíssimo importante e faz toda a diferença. Por isso que a gente reforça tanto e a gente bate tanto na tecla que chegando no final do pré-natal não se deve faltar consulta, não se deve menosprezar o pré-natal, principalmente nas últimas semanas, né? Porque tem mulher que já tá cansada, já tô de saco cheio, já não aguento mais, tá ruim de me deslocar, de me locomover, eu não consigo mais levantar da cama direito. Mas, assim, é o tipo de coisa que não dá pra deixar passar batido, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, qual é uma complicação que acontece quando você entra numa via de cesariana, quando você já tá... Qual é um risco, né, que você corre quando você entra numa via de cesariana durante um pico hipertensivo, né? Que todo mundo acha que tá com pico hipertensivo, vai para a maternidade para fazer uma cesárea, tá? E nem sempre é assim. Valéria, por que tenta-se induzir e não fazer uma cesárea direto, já que a pressão tá alta, já que é uma condição que está prejudicando a gravidez? Por quê? Quando você tem uma pré-eclâmpsia, eu falei agora que o rim pode ser atingido, o fígado pode ser atingido, o corpo todo pode ser atingido, né? Quando você chega numa condição grave chamada de síndrome HELP, uma das alterações é a não coagulação do sangue, né? E aí, se você não coagula o sangue, você sangra sem coagulação. E aí sangra. E o que é que acontece? Na cesárea é um procedimento cirúrgico, você vai cortar 7 vezes, e aí você tem uma perda de sangue, naturalmente, maior do que no parto normal. Ou seja, você sangra na cesárea 2 vezes mais do que no parto normal. Além disso, na cesárea a gente tem um risco maior de uma outra condição que a gente chama de atonia uterina. O que seria atonia uterina? Quando o bebê sai, que a placenta é um órgão, nós somos o único sexo que a gente produz um órgão que é transitório, né? O órgão é produzido, passa 9 meses com a gente e depois ele vai embora, né? Então, a placenta é um órgão produzido pelo nosso corpo para dar conta da gestação e aí ele fica enraizado no nosso útero, tá? São vasos que se misturam, tá lá, enraizado. Sabe quando você tem uma planta e você vai tirar ela para mudar de vaso e vem aquela raiz toda com um pedaço de terra? Pronto. Da mesma forma é a placenta, ela está enraizada no nosso útero e quando o bebê nasce, que a placenta vai sair, ela tem que se desenraizar dali sem levar o nosso útero, tá? E aí o nosso útero, como forma de defesa para que a gente não sangre até morrer, o que é que ele faz? Ele contrai permanentemente. Então, quando o bebê sai, o útero vai ficar contraído, tá? Ele vai ficar bem duro por um tempo, que é para quê? Para ajudar na coagulação desse sangue, onde está essa ferida que a placenta deixou quando saiu, tá? Então, o que é que acontece? Na atonia uterina, essa contração do útero, para evitar que a gente sangre até morrer, ela não acontece. O útero fica lá mole, relaxadão, abobalhado, e a gente sangra. E aí, o que é que acontece? Se já tem um processo de não coagulação decorrente dessa pressão alta, e você vai para uma cesárea que já tem 2 vezes mais sangramento, que já tem maior risco de atonia uterina, pode dar uma complicação que é incompatível com a vida, porque a mulher vai sangrar e não tem o que fazer, porque entra sangue, entra soro, mas o útero tá lá aberto sangrando. E aí, às vezes, se tira o útero de emergência, se faz a esterectomia de emergência, mas nem sempre a gente se consegue um desfecho positivo. Por isso que a gente fala tanto, né, de evitar que essa pressão chegue a esse ponto. Por isso que é preciso tanto cuidado, porque isso acontece, vamos dizer assim, de uma forma crônica, né? Para quem chegou agora no perfil, acho que as antigas sabem,
Eu trabalho no SAMU também, né? E aí, no SAMU, a gente pega muita emergência, né? Só emergência. Então, as emergências obstétricas também fazem parte do nosso dia a dia. E a gente também faz remoções intra-hospitalares. Por exemplo, eu faço remoção de uma maternidade que não tem UTI materna para uma maternidade de alto risco. E aí, eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, infelizmente, de tentar fazer essas remoções. Mulheres que entraram na cesárea por uma complicação hipertensiva e fizeram essa síndrome HELP. E assim, teve casos da gente não conseguir remover porque estava tão grave que no transporte a gente não pode pegar um paciente muito instável, porque só para tirar o paciente de uma cama, botar na maca, o paciente para, né? Só de mexer, a pessoa está tão grave que ela não resiste. Então, eu já tive a oportunidade de mais de uma vez presenciar um quadro desse, infelizmente, né? E assim, é uma coisa que acontece, o Brasil, até a Covid chegar, era o que mais matava a mulher no Brasil, era pré-eclâmpsia e complicações hipertensivas, de síndromes hipertensivas, tá? Então, só para vocês entenderem que a cesárea não deve ser a via de parto usual para a pressão alta. O que é ideal é monitorar bem, primeiro prevenir, né, para que não aconteça a hipertensão. Uma vez que aconteça, controlar o máximo possível para que se consiga esperar entrar em trabalho de parto ou fazer uma indução tranquila desse parto, tá? Se por acaso, o que é que acontece, né? Se ela estiver bem controlada, como foi o caso que eu citei agora há pouco de Duda, você consegue chegar ao 9º mês. E aí, como a gente tem um teto, né? O que a literatura diz é que se espera até 37, 38 semanas. Se tiver tudo bem organizado até 39, se tiver tudo perfeitinho ali, não tiver muita oscilação, tiver se mantendo direitinho, respondeu bem a medicação, dieta organizada, tudo pianinho, o que é que a gente faz? Começa 36, 37 semanas, a gente começa com os métodos naturais de indução. Por quê? Assim como o diabetes gestacional, a gente tem um teto, né? A gente tem um prazo ali para essa gestação terminar, não pode passar daquilo. E aí o que é que a gente faz? Eu vou marcar a cesárea para 39? De jeito nenhum. Com 36 a gente começa métodos naturais de indução, orienta, e aí a mulher vai fazendo. E aí, se chegar naquele teto e nada tiver acontecido, aí é que ela vai para a indução hospitalar, né? Que é a indução com o comprimido, com misoprostol, com ocitocina, enfim, com os métodos que são usados no hospital, tá? Então, se a pressão está controlada, é bem mais fácil. Se não está controlada, né? Ou porque a pressão não baixa, ou porque os exames estão alterados, está com a função renal ou a função do fígado alterada, ou porque o bebê, a placenta não está funcionando bem e o bebê está tendo restrição de crescimento por conta desse mau funcionamento da placenta, né? E aí esse teto vai baixando, né? Qualquer alteração negativa nessa pressão, qualquer dessas condições, vai baixando o nosso teto, 39, 38, 37, né? A partir de 37 a gente sabe que o bebê deixa de ser prematuro, né? E aí é aí que o profissional vai estabelecer até onde vai se esperar essa gestação, tá? E aí, essas recomendações internacionais, o que é importante a gente saber é que o que é que elas dizem? Que esse teto existe de 37, 38, 39, mas ele não existe para marcar essa cesárea, tá? Ele existe para a gente induzir o parto, né? É um teto de segurança. Daí, Valéria, não pode passar de 37. Lógico que se vai induzir, você começa a induzir. A indução pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo de como ela é feita, né? Ela pode durar, e aí não significa que não pode passar 1 dia, né? Tudo vai depender das condições. Cada gestação é única. A gente tem que avaliar caso a caso, prestando bem atenção, conversando sempre com vocês. Vocês têm que estar muito bem esclarecidas. Conhecimento é tudo, é o que vai lhe embasar para tomar decisão junto com o profissional, tá? Eu explico tudo isso aqui
No mesmo jeito que eu explico para minhas gestantes no consultório, eu tento explicar isso aqui para vocês, tá? É uma conversa, é uma decisão conjunta, deve ser uma decisão conjunta, tá? E é da mesma forma que o profissional entende quais são os riscos e quais são os benefícios, vocês têm que entender quais são os riscos, quais são os benefícios e o que é que pode estar envolvido nessa cena toda, para que vocês possam também estar cientes de tudo que está acontecendo e participarem ativamente da decisão. Afinal, o parto é de quem? De vocês, tá? Então, em relação à pressão alta, é isso. Tem que ter muito cuidado, né, em relação a esse controle, a esse diagnóstico. Fazer a prevenção. Então, quem tá gestante, sabe que tem algum desses fatores de risco, não tá fazendo profilaxia ainda, fala com o profissional que está acompanhando, conversa com o seu obstetra, conversa com o seu enfermeiro, tá? Para começar essa profilaxia. Se já tá com diagnóstico, não, já estou diagnosticada, já estou tomando metildopa, foca no controle, tem que focar no controle, fica atento, faz mapa de pressão, cuida bem da alimentação, tá? Cuida bastante, fazer exercício físico. Isso não desencadeia a pressão alta. O sedentarismo não vai caracterizar a hipertensão gestacional, mas pode ajudar a manter os níveis de pressão no lugar, tá? Então, cuidar bastante disso, mesmo quem já tem o diagnóstico, para que mantenha essa pressão controlada até o final e consiga deixar esse bebê aí no forninho com tudo certo, né? Também com o bebê bem, com todo mundo bem, até o final, até o prazo máximo aí, para que se tenha tempo de induzir ou de o trabalho de parto iniciar, para que não seja uma cesárea de emergência, uma cesárea nas carreiras e aumente os riscos de desfecho negativo, tá? Então, fico por aqui hoje. Foi bom reencontrar vocês. Quinta que vem temos live de novo. Toda quinta a gente tá aqui no mesmo bate local, no mesmo bate horário, 10 e 7, tá? E vocês podem compartilhar, né, com as pessoas que vocês acharem que podem se interessar no assunto, tá? E assim, pressão alta é uma coisa bastante prevalente na gestação, com certeza. Vocês têm ou já tiveram alguém que passou por isso, né? E existem inúmeras mulheres que infelizmente não tiveram um desfecho positivo. Tem muita mulher que perdeu, né? Infelizmente teve perda fetal ou teve alguma complicação por conta da pressão alta que não foi diagnosticada ou que não foi tratada devidamente ou a tempo, tá bom? Beijo pra todo mundo, até quinta, se Deus quiser.